Falando sobre direito do trabalho, pequenas digressões finais sobre salário. Bem, uma coisa que é vedada expressamente na CLT, no artigo 462, parágrafo 2º, é o sistema do truck system. Vamos imaginar o seguinte, era muito comum no meio rural. Você tem um armazém e o seu salário, na verdade, você compra no armazém e o seu salário é o que é vendido no armazém. Ou seja, você não recebe dinheiro em mãos. Isso não é permitido. 462, parágrafo 2º. Também é importante falar, no que tange às comissões, da vedação da cláusula del credere, ou seja, eu sou um comissionista, eu sou um comissionista puro, aquele que só recebe por comissões, ou impuro, que recebe comissões mais importância fixa, por exemplo. Eu faço vendas e não recebo de alguns clientes. Eu tenho que pagar porque o cliente não pagou? Não. Isso é vedado pelo ordenamento jurídico. E olha que eu conheço empresa que faz isso e é um absurdo e é muito triste. Eu falei pagamento de salário mensal, as comissões podem ser pagas de 90 em 90 dias. Pagamento tem que ser feito de salário até o quinto dia útil do mês. Lembrando, inclusive, que para direito trabalhista, sábado é dia útil. Banco não funciona sábado. Não tem problema. Para o direito de trabalho, sábado é dia útil. É importante dizer que se o pagamento for atrasado, o que o direito de trabalho manda é que a correção monetária incida desde o primeiro dia que deveria ocorrer o pagamento, tá? Então, é importante saber disso. E é importante saber também o seguinte: a mora quanto mais, ou seja, o atraso constante de salário. Esse mês vai atrasar um pouquinho, a empresa está com dificuldade e tal. Já falei, você quer ser empreendedor? Seja um bom empreendedor, se prepare, se condicione e pare de culpar o Estado por tudo, né? Não me ajuda, né? O Estado é a grande mãe e o grande vilão. É lógico que o Estado tem algumas mazelas, problemas de tributação e tal, não apoia devidamente o pequeno empreendedor, mas é uma choradeira que, enquanto professor de direito do trabalho, estudioso do direito do trabalho e advogado trabalhista, me irrita, tá? Mas vamos lá. O importante é dizer que essa mora quanto mais gera direito à rescisão indireta. Você pode demitir seu empregador e pedir suas verbas trabalhistas. E nem adianta ele tentar recuperar o jogo dizendo que vai pagar os salários atrasados justamente em audiência, porque isso não ilide a mora, segundo a súmula 13 do TST. E feitas essas considerações, eu vou passar agora para breves digressões sobre descansos trabalhistas, que descansar é muito bom, tá? Eu, inclusive, estou precisando, olha minhas olheiras. Os intervalos a gente considera os dentro da jornada, os dias de repouso, que são o descanso semanal e os feriados, e as férias, que constituem o descanso anual. Eu vou falar detalhadamente de cada um. O intervalo interjornada, ou seja, entre uma jornada e outra, em regra é de 11 horas, tá? Isso está previsto no artigo 66 da CLT, mas tem que estudar as exceções. Vocês sabem, banca de concurso e OAB adora cobrar as exceções. Intervalos interjornadas especiais, os plantões. Você tem 12 por 36 ou 24 por 72. Dos jornalistas, 10 horas.
dos ferroviários em cabine, 14 horas, operadores cinematográficos, 12 horas, serviços de telefonia, telegrafia, 17 horas. Já os intervalos interjornada são dentro da jornada e não entre uma jornada e outra, mas dentro da jornada. Jornadas até 4 horas, sem intervalo, de 4 a 6 horas, intervalo de 15 minutos. Jornadas de 6 a 8 horas, intervalo de 1 hora. Lembrando que a regra é jornada semanal de 44 horas e 8 horas diárias. Isso vai ser objeto de um estudo posterior. O que eu estou explicando aqui está basicamente no artigo 71 da CLT. Mas cabe olhar com cuidado para a reforma trabalhista, que no artigo 611-A permite que a convenção e o acordo coletivo possa mexer no intervalo intra-jornada, respeitando o limite de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. E ainda existe previsão, de acordo com a convenção coletiva, majorar esse intervalo até para 2 horas. Então, se for jornada de 6 a 8 horas, a regra, 1 hora, a convenção pode reduzir para 30 minutos, convenção e um acordo coletivo, segundo o artigo 611-A da CLT, bem como a convenção e o acordo coletivo podem majorar para 2 horas. Esse período de intervalo interjornada e intrajornada, em regra, ele não é remunerado. Descanso semanal remunerado, é até redundância, mas esses intervalos não. A regra do artigo 72, parágrafo 2º. Mas, de novo, as exceções. Intervalos que são remunerados. Digitadores, eles têm intervalo remunerado a cada 90 minutos trabalhados, 10 minutos remunerados. Quem trabalha em câmaras frigoríficas, a cada 1 hora e 40 minutos de trabalho, tem intervalo remunerado de 20 minutos. Quem trabalha em minas no subsolo, a cada 3 horas consecutivas de trabalho, tem 15 minutos de intervalo remunerado. A mulher gestante tem 2 descansos especiais de 30 minutos que são remunerados. E o próprio empregador pode, por livre e espontânea vontade, potestade dele, criar intervalos que são remunerados sem ter previsão legal. Se o intervalo não for concedido, segundo o artigo 71, parágrafo 4º, o que não foi concedido tem que ser pago, mas atenção para o que eu vou explicar. É importante saber que, por exemplo, era 1 hora de intervalo, não concedeu 20 minutos de intervalo, vai pagar adicional de hora extra, 50%, em cima dos 20 minutos, e não em cima de 1 hora. Que isso fique bem claro. O repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Preferencialmente porque disposição governamental, acordo ou convenção coletiva pode, para algumas categorias, fixar o trabalho aos domingos. Mas em fixando o trabalho aos domingos, quando é mulher, ela tem 2 domingos trabalhados e o terceiro domingo direito à folga. E o trabalhador homem, pelo menos, tem que ter uma folga, quando trabalha domingo, uma folga por mês. Trabalho no domingo e nos feriados, ele é remunerado em dobro ou é objeto de compensação em outro dia. Bom, e em rápidas palavras, rapidíssimas, porque isso vai ser objeto de uma aula mais específica, eu vou começar a falar de férias, algo tão sonhado, algo que as pessoas gostam tanto. Eu adoro férias, vocês gostam? Bom, as férias são previstas
no artigo 7º, inciso 17 da Constituição, são remuneradas com acréscimo de 1/3. É também o previsto na súmula 328 do TST. O artigo 138 da CLT diz que durante as férias, eu, empregado, não posso prestar serviços para outro empregador, porque as férias são momento de higiene, de proteção à saúde do empregador, salvo se eu já tinha contrato com esse outro empregador, aí eu posso prestar serviço. As férias têm algumas características. A anualidade, as férias são concedidas anualmente. A remunerabilidade, férias são remuneradas com mais 1/3, artigo 129. A ideia da continuidade, que pode ser excepcionada, eu vou explicar mais adiante, com a fragmentação de férias em 3 períodos, algo que a reforma trabalhista trouxe. Pode ser fragmentado em 3 períodos, isso eu vou explicar mais adiante. A irrenunciabilidade, você não pode renunciar às férias, mas isso é excepcionado pela ideia do abono de férias, a venda de 1/3 de férias, o que eu vou explicar mais adiante. E a proporcionalidade, ou seja, férias são pagas na proporção do trabalhado. Por enquanto é isso, gente. E tenho dito.